Bom dia, a paz do Senhor. Nós possamos dizer nessa manhã, assim como Paulo falou, de aprender a estar feliz e contente em toda e qualquer situação. Essa música que nós vamos cantar é de um homem que perdeu tudo que ele tinha, perdeu a família, perdeu os bens, mas ele conseguiu declarar: seja o que for, eu certo estou que eu sou feliz com Jesus, não importa a circunstância. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se torna mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel tentador e ataque com vis tentações, ao certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Você pode declarar isso? Sou feliz, sou feliz, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador
nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Esteja conosco nessa manhã, abre nossas mentes e nossos corações para ouvirmos e aprendermos da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, queridos. Muito bom dia para todos vocês. Mais um dia que estamos aqui para estudarmos a Palavra do Senhor. Talvez esse seja um dos temas mais importantes. A lei e a graça. Nós não estamos mais sobre o domínio, sobre o jugo da lei, mas estamos debaixo da graça, a graça maravilhosa de Jesus. Um favor que nós não merecemos de Deus. E o assunto hoje, o estudo hoje vai ser a lei versus graça. Porque não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. E quem vai ministrar esse estudo tremendo é o nosso evangelista Felipe. Vai, Felipe, hoje é com você. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, que bom poder estar com você nesse momento de escola dominical, onde podemos estudar da Palavra de Deus, onde podemos conhecer um pouco mais sobre as histórias bíblicas, sobre os textos bíblicos, que você seja firmado no Espírito Santo, que o seu coração seja fundamentado em graça e que você possa experimentar do doce amor do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo do livro de Gálatas, nós estaremos hoje abordando um tema muito importante, que não está presente apenas no livro de Gálatas, mas permeia todos os escritos de Paulo. Existe uma oposição, ou pode haver uma oposição entre aquilo que é determinado como lei e aquilo que é chamado de graça? Hoje nós estaremos trabalhando um pouco sobre estes assuntos. Acompanhe comigo, querido. Querido irmão, querida irmã, será muito importante para o seu crescimento, para a sua formação, para a sua vida, em nome de Jesus. Não existe uma teologia que seja neutra, que seja isenta. Tudo aquilo que nós acreditamos vai determinar o nosso comportamento enquanto seres humanos. Aquilo que você tem como base da sua fé vai determinar também como você coloca em prática a sua fé. Por isso que nós devemos colocar a nossa fé no local certo. Tenta imaginar então o contexto histórico, como foi passado pela nossa irmã Adélia, dessas igrejas na Galácia. Muitas delas as foram formadas a partir de comunidades judaicas. O povo judeu é um povo que procura se diferenciar dos outros através dos seus rituais, através das suas práticas, e tem um indicador muito forte, que é a circuncisão, que é a forma como o homem judeu tem de mostrar para todas as pessoas que ele é uma pessoa separada. Alguns textos que encontramos no livro de Atos podem nos ajudar a entender que disputa, o que estava acontecendo com aquelas igrejas na Galácia. Atos 13, capítulo 5, vai mostrar que Paulo, ele entrava na sinagoga na cidade de Salamina. Também Atos 13, capítulo 13, versículo 14, vai falar que ele entrou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, já uma das igrejas da região da Galácia. Atos 14, capítulo 1, capítulo 14, versículo 1, diz que ele entrou na sinagoga de Icônio. Então nós percebemos que era uma estratégia muito comum para Paulo começar o seu trabalho missionário junto a judeus. Ele entrava na sinagoga dos judeus, participava da cerimônia, do culto, da leitura da palavra do judeu, e então, a partir dali, ele começava a fazer a sua explanação a respeito da graça de Cristo, do poder salvador de Jesus Cristo, e muitas pessoas ouviam a voz, muitas pessoas se convertiam, mas não eram todas. E havia no meio daquelas pessoas judeus, homens e mulheres que se opunham à pregação do Evangelho. Então nós percebemos também, no mesmo livro de Atos, que conta esta história, né, vários relatos de oposição. Nós temos oposição de judeus lá em Antioquia da Pisídia, está lá no Atos capítulo 13, versículo 45, na cidade de Icônio, Atos 14, versículo 2, na cidade de Listra, Atos 14, versículo 19. Nós percebemos então que, à medida que Paulo ia pregando a sua mensagem, havia oposições. As pessoas, elas tentavam deturpar aquilo que Paulo estava pregando, tentavam se opor a Paulo. Em uma situação muito terrível, Paulo foi apedrejado e foi tido como morto
Ele teve que escapar várias vezes. Então nós percebemos que esta mensagem, ela já trazia um diferencial muito grande desde aquela época. E para Paulo, valia a pena morrer por essa mensagem, porque ele acreditava de que nós agora, filhos e filhas de Deus, não precisamos mais viver sob o domínio da lei, porque agora estamos debaixo da graça, a graça que foi dada por Jesus Cristo. É de se imaginar então que essas comunidades judaicas, elas sofreram grandes baicas, perderam muitas pessoas, ou muitas pessoas passaram a viver um outro tipo de vida, um outro tipo de conduta, onde o judaísmo já não era mais suficiente. Mas imagine comigo, essas pessoas, elas continuavam fazendo parte da comunidade judaica. Eles talvez tinham que almoçar num restaurante judaico. Eles tinham que comercializar com pessoas que eram judeus. Eles tinham relacionamentos nas suas famílias, sogro, sogra, mãe, pai, vizinhos que eram judeus. Como então essas pessoas, elas tinham que continuar se relacionando com os judeus? Então a prática cultica do judeu permanecia. Muitos deles continuavam utilizando as mesmas vestimentas, continuavam praticando os mesmos rituais, guardavam o seu sábado, não, né, mantinham, né, a tradição de circuncidar os seus filhos. Só que junto com este povo, que eram judeus, também existiam os gentios, os gregos, outras pessoas de outras culturas que não estavam associadas à cultura do judeu, mas que tinham recebido a mensagem do Evangelho, que tinham acreditado em Deus para a salvação das suas vidas e agora precisavam então começar a viver uma vida que correspondesse a essa nova fé. E aí entrou um grande embate, porque o judeu queria que este novo cristão, essa nova cristã, também vivesse a religiosidade judaica. E Paulo então ele bate muito firme contra isso. Isso foi tão forte que houve o primeiro concílio em Jerusalém, onde Paulo então vai junto lá dos apóstolos e depois de um grande debate, Paulo sai de lá com uma carta dizendo, olha, não é necessário para os gentios seguirem os rituais da circuncisão e daquilo que a religiosidade judaica pede. Os gentios agora estão livres para viver o cristianismo debaixo da graça. E isso foi tão forte que Paulo retornou àquelas igrejas da Galácia para poder mostrar para eles, reafirmar a fé daqueles irmãos, reforçar a salvação somente pela fé e não pelas obras da lei. Então, fica uma primeira pergunta para nós. Existe, então, oposição entre lei e graça? É muito comum, no meio do cristianismo, criarmos, então, essa separação entre lei e graça, ou lei e evangelho, ou ainda entre Antigo Testamento, que seria uma representação da aliança dada pela lei de Moisés, e o Novo Testamento, que seria a representação da aliança da graça, que temos em Jesus Cristo. Porém, antes de impor essa divisão, nós precisamos olhar com cuidado para as Escrituras, porque as Escrituras, elas trazem um contexto muito maior do que os textos isolados. Nós não podemos separar as Escrituras como sendo uma parte que é boa, uma parte que é ruim, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é só história. Não, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é um único recado divino, ela tem uma única função, ser palavra de vida, palavra de Deus para as nossas vidas. Tiago 1,17 vai afirmar isso, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem de Deus, ele desce dos pais das luzes, onde não há dúvida nem sombra de variação. Então Deus não nos daria a palavra de Deus para causar dúvida, para causar assombro, para causar variação. Deus não nos deixaria a sua palavra com meios termos ou com mensagens que não se confirmam. Não. A palavra de Deus, toda ela se confirma. Se você ler bem, nós percebemos que o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ou o Velho Testamento, ele tem uma afirmação junto com o Novo, e o Novo vai confirmando o Velho Testamento. É muito importante, irmão e irmã, que você perceba a importância de toda a palavra de Deus como revelação de Deus para a sua vida. O próprio Paulo vai escrever para Timóteo o texto que nós falamos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação, edificação em justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todas as boas obras. Está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Algumas pessoas, alguns professores, né, alguns estudiosos, teólogos, pessoas, pastores, eles rejeitam até essa designação de Antigo Testamento, porque essa palavra antigo, ela pode expressar uma coisa que não presta mais, que agora só devemos viver o Novo Testamento. E olha, isso já aconteceu em vários momentos da história. Uma das heresias que foi muito combatida lá no primeiro século da igreja cristã era uma heresia que foi levantada por uma pessoa chamada Marcião. Essa heresia ela ficou conhecida como marcionismo. O Marcião, então, o que ele falava? Ele falava que existia um Deus que estava sendo descrito no Antigo Testamento e um outro Deus que era descrito no Novo Testamento, e não era a mesma coisa. Então ele começou a separar. Ele refutou os livros do Antigo Testamento, falou: isso aqui não é mais palavra de Deus, para mim palavra de Deus é só o que está no Novo Testamento, e mesmo assim, ele separou só alguns escritos de Paulo e o Evangelho de Lucas. Ele separou uma Bíblia para ele com 11 livros e falou: olha, isso aqui é a revelação de Deus para mim. Este parece ser um equívoco agora de muitos cristãos, que a gente costuma criar uma Bíblia dentro da Bíblia. Sabe como que funciona? Ah, não, esse texto aqui Deus falou comigo. Esse texto aqui é a revelação de Deus para mim. Olha, esse texto aqui veio agora para a minha vida. Mas, querido, toda a Bíblia é inspirada para trazer revelação de Deus para você. Toda a Bíblia ela tem um sentido de trazer vida para você. É claro que nós temos o costume de grifar, de separar alguns textos que são muito relevantes para que possamos decorá-los, para que possamos aprendê-los, mas saiba que toda a Bíblia tem a sua fundamentação na graça de Deus que foi revelada por nós. Então presta atenção, querido irmão, querida irmã, não separe a Bíblia como sendo uma parte é boa, a lei ela não serve mais, agora eu estou vivendo debaixo da graça, né? Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, então agora eu não estou mais debaixo da lei. Então tudo aquilo que é lei, tudo aquilo que é de Moisés, tudo aquilo que é judaico não serve mais. Cuidado, querido, porque Deus deixou na sua palavra para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Uma outra heresia, né, que foi descrita por Lutero é o antinomianismo. O que acontece? Nessa heresia, acontece que agora os cristãos querem viver simplesmente debaixo do Evangelho da Graça. A lei moral, ela não tem mais nenhum uso, ela não tem mais obrigação de cumprir nada com relação à lei de Deus. Agora eu preciso simplesmente da minha fé para a salvação. Né? E isso é uma prática que acaba invalidando a lei de Deus em detrimento da graça. Isso pode levar alguns cristãos a acreditar que o seu coração é seu guia. Não, agora eu sou guiado agora pelo amor, pela fé, por aquilo que meu coração está sentindo. E começa a negar totalmente a fé, a lei, em função da graça de Deus. Isso pode abrir um espaço muito grande para que você comece, para que o irmão ou irmã comece a contextualizar a Bíblia. Significa o quê? Que agora a minha interpretação da Bíblia depende do contexto onde está aplicado. As decisões elas devem ser tomadas levando em consideração o princípio do amor. Né? Porque agora eu não sou mais escravo da lei, agora eu vivo debaixo da graça, agora eu vivo pelo amor. E essa situação ela acaba criando uma linha bem fina, bem tênue, que muitos acreditam que o pecado pode ser aceito, porque nós devemos amar os outros. Então agora, como o Senhor me mandou amar o próximo, então eu tenho que acolher a todos, agora eu tenho que aceitar a todos. Queridos, cuidado. Porque isso é um perigo muito grande, porque junto com o amor, o Senhor também nos dá muitas ordenanças, em que precisamos ter as nossas vidas pautadas dentro de um princípio moral, que é estabelecido na lei de Deus, que fala que todo homem, toda mulher de Deus deve ter o Senhor como seu único Deus, não deve cobiçar as coisas do próximo, não deve matar, não deve roubar, deve guardar. Queridos, essas coisas elas não deixaram de ter validade para nós. A lei, então, de Deus, ela permanece para nós. Mas em alguns aspectos nós precisamos trabalhar. Nós vamos trabalhar mais para frente. Continue conosco. Uma outra heresia que acontece é o legalismo ou moralismo, que é justamente a oposição. É quando a pessoa começa a dar muita base, muito fundamento para a lei e esquece do amor. Nessa heresia, o que acontece? Eu dou uma ênfase muito exagerada à lei, tudo tem que ser de acordo com o que está na lei, tudo tem que ser de acordo com o que está no descrito, é o que está escrito na lei, está escrito no papel, e eu deixo de receber Jesus pela fé.
É muito comum essas pessoas elas viverem uma carga, né, emocional muito grande, quererem passar para as pessoas uma carga moral muito grande, mas elas mesmas não conseguem carregar, né? Os fariseus dos tempos de Jesus, elas faziam isso. Jesus falou, olha, vocês querem tirar, né, um graveto no olho das pessoas, mas vocês não estão preocupados com a trave que está no olho de vocês? E Paulo alerta sobre isso no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 13, falando justamente que são pessoas que querem impor uma lei moral, mas elas mesmas não conseguem carregar, não conseguem executar. Então cuidado, queridos, porque o legalismo muitas vezes nos afasta de Deus. Nós achamos que estamos servindo a Deus porque estamos cumprindo os mandamentos de Deus, mas na verdade nós estamos cada vez mais nos afastando do Senhor. Se não há então uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre lei e graça, como nós podemos compreender alguns versículos então que tem na Bíblia? Que fala que, por exemplo, João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Não, eu sou de Jesus. Eu sou crente em Jesus, eu não tenho nada a ver com Moisés. Então agora eu vivo debaixo da graça. Ou então Romanos 6,14, que diz, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da graça, debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Ou ainda Gálatas 2,16, que é o texto que está dentro do livro que estamos estudando, sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então não existe diferença. Se a lei, né, se a palavra de Deus, ela está contida dentro da palavra de Deus, se a lei está contida dentro da palavra de Deus, e ela é boa, ela é importante para a minha vida, ela é palavra de Deus para mim, não tem diferença, nós precisamos então compreender melhor, né, o que significa a lei e qual é a sua função na vida do cristão. Continue acompanhando comigo. A lei dada por Deus para o povo, nós podemos dividir ela em 3 segmentos. Acompanhe comigo. Primeiro, a lei civil ou a lei judicial. Ela representa a legislação que foi dada à sociedade israelita. Por exemplo, ela define os crimes contra a propriedade e aquilo que é considerado como punição. Uma pessoa construiu uma casa e essa casa caiu, e aí o que acontece? Está lá na lei de Deus. Outro segmento da lei é uma lei religiosa ou lei cerimonial. Então ela representa, essa lei religiosa, a legislação dos levitas. Prescreve todo o sacrifício, todo o simbolismo, todo o ritual, tipo de vestimenta que o sacerdote deveria usar, como deveria ser a oferta, como deveria ser o posicionamento, quem deveria entrar no Santo dos Santos, como deveria ser colocado cada coluna, cada tecido, cada coisa. Então, isso é o que chamamos de lei cerimonial, uma lei religiosa. E também existe a lei moral, que representa a vontade de Deus para o ser humano, no que diz respeito ao seu comportamento, aos seus princípios e deveres. Por exemplo, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Então esse é um princípio da lei moral. Temos então 3 segmentos da lei, conforme está escrito na palavra de Deus. Primeiro, a lei civil ou lei judicial, que fala a respeito do contexto da sociedade judaica. A lei religiosa ou cerimonial, que fala do culto, como deveria ser prestado o culto a Deus lá no tabernáculo e depois no templo. E também a lei moral, que fala do comportamento, que fala como que nós devemos nos colocar diante de Deus. É preciso entender o seguinte, essa lei civil, ela serve para nós hoje? Qual seria a sua resposta? Nós precisamos continuar seguindo a lei civil do povo judeu hoje? Por exemplo, se uma pessoa ela matasse alguém, ela poderia fugir e ir até uma cidade de refúgio e ficar lá. Nessa cidade de refúgio, ninguém poderia encostar nela. Mas se ela saísse da cidade de refúgio, um familiar daquela pessoa que foi morta poderia pegar e matá-lo sem problema e sem acusação nenhuma. Você quer ver uma coisa? Um outro exemplo é a lei do levirato. Se um homem está casado com uma mulher, né, e esse homem veio a falecer sem deixar filhos, o seu irmão poderia então ter a sua cunhada, né, em casamento para poder dar herança para o seu irmão. E presta atenção, o filho não seria deste novo esposo, seria do primeiro que morreu, porque ele tomaria posse da herança. São leis civis.
que serviam para poder organizar a sociedade judaica. Hoje, nós aqui no Brasil temos outras leis. Se você matar uma pessoa, não adianta você fugir para uma cidade de refúgio, porque você vai ter que se submeter àquilo que a nossa lei civil fala. Outra coisa, lei cerimonial. Então o sacerdote ele precisava usar um determinado tamanho de calção, precisava ter uma quantidade de corda, precisava amarrar certos penduricalhos que eram colocados sobre a sua manta. Ele não podia se contaminar, ele tinha que ficar separado durante uma quantidade de dias antes de se apresentar diante de Deus. Todas essas regras cerimoniais, elas se aplicam a nós hoje? Qual seria a sua interpretação? Será que teríamos condição hoje de seguir todo esse ritual cerimonial do sacerdote que foi dado por Deus lá no tabernáculo e também depois no templo? Agora existe um contexto da lei que é importante para nós, que é a lei moral de Deus. O nosso comprometimento com Deus, a nossa convicção de que somente o Deus de Israel é o nosso Senhor. E isso nós não podemos abrir mão. Isso não mudou. O Deus que cuidou de Israel, que salvou Israel, que deu a lei a Israel, continua sendo o mesmo Deus que servimos hoje. E isso não mudou. Então a lei moral de Deus, ela continua permeando os nossos corações. Esta lei moral, ela está compilada nos 10 mandamentos, mas foi ainda melhor explicada por Jesus quando disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Esses são 2 elementos base da lei moral de Deus. Amar a Deus, servir a Deus, cultuar a Deus, adorar a Deus, amar o próximo, cuidar do próximo, servir ao próximo, ajudar ao próximo, como nós mesmos. Então, aspectos da lei que foram dadas para aquele povo, para o povo de Deus, e é importante que nós entendamos que todo esse aspecto da lei teve um propósito. Olha, quando Deus fala em relação à lei civil, quando Deus fala em relação à lei cerimonial ou à lei moral, não era sem propósito. Não, porque naquela sociedade judaica, o povo precisava de uma direção para se tornar uma nação. Eles estavam vindo de uma trajetória do Egito. Eles estavam debaixo daqueles conceitos e dominações do povo egípcio. E eles precisavam agora de uma nova forma de se tornar uma nação diferenciada. Então Deus deu para ele uma forma deles serem uma nação diferenciada. Possivelmente existia práticas nas comunidades e nas nações ao redor que não agradavam a Deus. E Deus falou, olha, vocês agora são separados, vocês precisam agir desse jeito, separado. Ah, mas o meu vizinho está fazendo. Não, mas você está separado. E esse conceito, queridos, ele acaba entrando na lei moral de Deus. Porque nós não podemos nos justificar pelo erro dos outros. Não é porque todo mundo está fazendo que nós, como cristãos e cristãos, precisamos fazer. Porque nós temos que agora amar a Deus. Da mesma forma, a questão cerimonial e religiosa apontava diretamente para Jesus. Tudo aquilo que o sacerdote fazia, o cordeiro era preparado, toda aquela cerimônia apontava diretamente para Jesus. E hoje nós temos acesso a Jesus, mas esquecemos, queridos, que precisamos cumprir um determinado ritual. Que ritual seria esse? De buscar pela fé o Senhor Jesus. Olha, aquela pureza da roupa do sacerdote, aquele cordeiro que era separado, aquela consagração, ela é muito importante para nós hoje. Por quê? Porque se nós amamos a Deus, nós nos separamos para Deus, nós nos consagramos a Deus, nós buscamos fazer aquilo que é coisa de Deus com excelência, com qualidade. Tem muito cristão e cristão querendo levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Como usar. Chegou lá e botou a mão na arca e falou assim, não, eu vou ajudar Deus. E, queridos, presta atenção. Nós hoje temos falhado enquanto cristãos e cristãos quando deixamos de carregar a arca nos ombros, a aliança de Deus nos ombros. Quando nós deixamos a nossa família desengrolar, quando o nosso trabalho nós não damos testemunho, nós estamos deixando de ser sacerdotes. E Pedro vai falar que nós somos sacerdotes, nós devemos executar o sacerdócio de Cristo em nossas vidas. Por isso, essa determinação da lei cerimonial, das vestimentas, da ordem do culto, das festas, pode ter ficado naquela questão do passado. Mas a essência da lei, que é servir a Deus com ordem, com decência, com designação, com sabedoria, com alegria, com graça, isso permanece.
Por isso, eu quero dizer para você que a lei ela continua valendo para nós. Amém? Lembra que tem essas três separações, esses três segmentos da lei. Mas a essência da lei, que é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus, ela permanece para nós. Quando nós compreendemos isso, nós deixamos de querer a nossa própria justificação. Porque agora nós não estamos mais ligados a um código. Não, nós estamos ligados agora à graça de Deus. Vamos caminhando. Só com essa pequena organização que fizemos, esses três segmentos, nós podemos perceber que quando falamos de lei na Bíblia, nós podemos estar falando de um conjunto inteiro de 613 mandamentos ou de algumas ordenanças específicas. Por isso o termo lei ele precisa ser bem analisado, com cuidado, dentro daquilo que ele realmente está querendo dizer. Por isso no Novo Testamento, quando se fala de lei, tem que tomar cuidado. Porque Paulo usa a lei para poder expressar toda a lei, todo o mandamento. Outros autores, Pedro, Tiago, também vão falar da lei, mas fala de aspectos específicos da lei. Então cuidado, porque quando você fala que a lei não presta, a lei não serve, a lei já está ultrapassada, você pode estar jogando fora aquilo que é mandamento de Deus e é eterno, é princípio eterno de Deus para a sua vida. Se nós observarmos o texto que está lá em Salmo 19, Salmo 119 e outros textos da Bíblia, nós vamos perceber que a lei ela pode ter um sentido de uma ordenança, um princípio, ou ainda de justiça de Deus, ou própria palavra de Deus. Dessa forma, quando falamos de Deus, não estamos falando apenas de um código ou de norma. Nós estamos falando da expressão viva da vontade de Deus aos homens e mulheres que Ele criou. A sua palavra, a Bíblia. Na teologia de Paulo, lei significa, então, a antiga aliança de Deus com os homens, expressa por meio de ordenanças. Se o ser humano cumprisse esse conjunto de ordenanças, estava salvo. Estava fazendo a vontade de Deus. Se deixasse de cumprir apenas uma dessas ordenanças, ele estava condenado por toda a lei. Tiago, capítulo 2, versículo 10, está falando justamente isso. Aquele que guarda a lei tem que guardar a lei toda. Porque se falhar num único ponto, ele vai ser condenado por ela toda. Nesse aspecto, então, a lei leva o ser humano a buscar uma justificação pelas suas próprias obras. Eu cumpro aquilo que está na lei, então eu tenho o direito a ser justificado pela lei. Por exemplo, se o sacerdote, ao se apresentar diante de Deus, tivesse todo paramentado, tivesse feito todas as suas lavagens, as suas limpezas, tivesse todo preparadinho, ele poderia falar assim, não, mas Deus, eu me coloquei diante do Senhor da forma como a lei exige. Tanto é que mesmo com Deus não falando ao seu povo no templo, o culto no templo continuou acontecendo durante todo o período que nós chamamos de interbíblico, até que Jesus veio. Não teve revelação de Deus no templo, mas durante todo aquele período de mais ou menos 400 anos, o culto no templo continuou acontecendo. As pessoas entravam, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e lá prestava o seu culto, queimava os seus incensos, fazia o seu cordeiro, porque eles acreditavam que, estou fazendo a minha parte. E esse é um perigo da lei. Esse é o perigo da lei. Essa forma de utilizar a lei, ela teve uma eficácia até o momento que Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Desta forma, na nova aliança, então, através do sangue de Jesus, nós somos, então, justificados pela graça. Você não precisa mais levar um cordeiro até o pastor para poder ser sacrificado pelo seu pecado. Você não precisa agora mais, praticar certos hábitos da lei. Por quê? Porque agora nós vivemos dentro do ambiente da graça. E isso era um problema para aquelas pessoas da igreja de Gálatas. Porque, junto com a justificação da fé, eles estavam querendo colocar pequenas porções da lei. Olha, você pode crer em Deus, mas precisa fazer certas coisas. Você pode crer em Deus, mas precisa responder a certas ordenanças. E isso é muito perigoso, queridos. Por que Deus deu a sua lei, então? É uma pergunta muito importante para nós. Se Deus já tinha preparado Jesus como Cordeiro Eterno antes da fundação do mundo, para que Deus deu a lei? Então vamos lá. Tem 3 pontos que nós precisamos confirmar isso com você, certo? A lei revela a imagem de Deus. Ela expõe o caráter de Deus, ela mostra quem Deus é para nós, o tipo de Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus bagunçado, um Deus de qualquer jeito. A santidade de Deus é expressa através da lei. A organização de Deus é expressa através da lei, a sua forma de celebrar, a sua forma de se alegrar, de contemplar a natureza, até de descansar.
pureza, a separação, a santidade de Deus é expressa através da lei. Então, o primeiro uso da lei é revelar a imagem de Deus. O homem, então, vindo daquela concepção de escravo no Egito, ele passa agora a ter uma concepção de um Deus, que era diferente do faraó, que era diferente dos deuses cultuados no Egito. É um Deus agora que busca organização, que busca separação, que busca ser as coisas muito bem organizadas dentro de uma determinada linha de culto, de propósito, de nação, que é muito diferente. Muito diferente de todos os outros contextos sociais que existiam naquela época. Esse é o primeiro uso da lei. O segundo uso da lei é mostrar ao homem a sua situação como pecador. Romanos 3,20 diz que ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. Paulo vai descrever então que a lei tem um uso muito importante, é mostrar para o homem a sua condição de pecador. A lei existe para nos mostrar que não conseguimos nunca mais nos tornarmos aquilo que Deus nos fez para ser, por causa do pecado. Deus fez o homem para ser algo excelente. E nós nos tornamos menos do que isso por causa do pecado. A lei foi dada então para ser quebrada, porque ela precisa mostrar a nossa incapacidade, a nossa condição de pecador. Sem lei, a gente não teria condição de perceber que nós somos fracos. Se não tivesse lei, o ser humano nunca ia perceber que ele estava distante de Deus. Sem lei, a gente nunca ia perceber que a gente precisava de redenção. Então a lei ela veio para mostrar ao homem e à mulher de que ele precisa de Deus. Imagina então que você está doente, você não acredita que está enfermo, certo? Porque você não está percebendo sintoma nenhum. Estou doente, mas eu não estou sentindo nada. Só que mesmo assim você vai no médico e o médico te dá um remédio. E a partir do momento que você toma aquele remédio, prescreve um remédio, você toma um remédio, todos os sinais que você tinha para manifestar daquela doença não afloram em você. Esse é o propósito da lei. Pela lei nós temos um conhecimento daquilo que é pecado, daquilo que está errado em nós. Nós reconhecemos então a nossa necessidade de redenção. Se o homem fosse capaz de cumprir toda a lei, não ia precisar de Cristo ter vindo. Mas é justamente porque a lei o homem não consegue cumprir a lei é que nós precisamos nos apoiar a Jesus. Cristo veio, pois todos nós somos incapazes de cumprir os justos requisitos de Deus. É como uma pessoa que se arruma para ir numa festa e quando chega na frente do espelho percebe que aquela roupa não está adequada. Está amassada, está manchada, está até rasgada. A lei, então, ela é esse espelho que vai mostrar para nós a nossa realidade. Até o momento em que você olha para o espelho, você acha que está bem vestido, está bem arrumado. Mas quando você se coloca diante do espelho, você vê a sua condição como ser humano. Você percebe que, opa, tem alguma coisa que está errada. A lei tem essa função. A lei não mancha a nossa roupa, mas nos mostra a mancha que está na roupa. A lei não produz a maldade no homem, mas ela revela que o homem é mau. A lei não produz pecado, mas ela mostra o pecado do homem. Isso foi necessário porque até hoje tem gente que acredita que pode ser salvo pelo seu bom comportamento. Tem gente que acha que pode ser salvo pela sua caridade, pelas suas boas obras. Isso é uma arrogância tremenda. Achar que não, porque eu fiz coisas boas, então Deus tem que me aceitar no céu. Tem gente que até usa isso. Se você não for para o céu, levou o manto. Não é verdade? Isso é totalmente contra a graça de Deus. Por quê? Porque nós estamos baseando a salvação e a nossa justificação naquilo que nós mesmos podemos fazer. E isso é a obra da lei. Quando nós estamos apoiados totalmente em Cristo, isso é a obra da graça. Imagine então que todas as pessoas que você conhece são pessoas que andam se arrastando pelo chão. Antes o ser humano andava de pé, mas algo aconteceu e agora o homem anda arrastando no chão. Todo mundo que você conhece anda arrastando no chão. Você mesmo nunca viu ninguém andando de pé, ereto, assim, erguido. Todas as pessoas se deslocam para um lado e para o outro arrastando no chão. Deus, ele resolve estabelecer um mandamento no Sinai. Ele fala assim: todo aquele que quer se relacionar comigo, todo aquele que quer cultuar, quer me adorar, ele precisa se achegar até a mim em pé. Deus coloca essa condição. Isso é a lei. Todo aquele que quer se relacionar com Deus precisa se achegar até Deus de pé. E aí, esse é o padrão que Deus colocou. É um padrão realmente alto, muitas vezes.
O que o homem procura fazer então? Ele quer se relacionar com Deus, ele procura se levantar. Ele vai tentar, mas cai. Ele vai se apoiar, mas cai. Ele vai tentar de novo, mas cai. Ele tenta andar de pé, dá um, dá dois, três passos e acaba caindo novamente. O que ele faz? Ele começa a buscar apoio. Ele se apoia na parede, se apoia no sofá. Ele vai se apoiando um no outro para poder tentar agora chegar até Deus de forma como deve ser, em pé. Mas aí ele cai novamente. O que ele faz? Ele procura muleta. Ele começa a andar de muleta. Novamente ele cai, porque ele só sabe andar arrastado. Ele cria formas, estratégias, amarra, né, bota uma corda para poder agora ficar de pé, para poder ficar na presença de Deus como se estivesse de pé. Mas cai novamente. Se tirar a corda, ele cai. Se tirar a muleta, ele cai. Se tirar o apoio, ele cai. A lei foi dada então para ser quebrada, no sentido de que o homem reconhecesse de que ele não é capaz de ficar em pé. O homem não é capaz de ficar erguido. Ele precisa de alguém para poder intermediar entre ele e Deus, porque ele só consegue ficar prostrado, caído, só consegue andar arrastando. E aí nós entramos no terceiro uso da lei. O terceiro uso da lei é levar o homem a clamar por graça, reconhecer que precisa de um Salvador. Nós precisamos de alguém que possa se colocar de pé diante de Deus, entre Deus e nós. Nós estamos arrastados. Deus quer que quem se chega até Ele fique de pé, e nós precisamos de alguém então que consiga ficar de pé. A única pessoa que conseguiu vencer o pecado, cumprir toda a lei, foi Jesus. Ele é o mediador entre nós e o nosso Deus. Então a lei nos mostra que precisamos de um Salvador, precisamos de um Redentor. A lei ela condena então aquele que é pecador. Romanos 6, versículo 14 diz que o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Presta atenção, queridos. Você agora tem alguém que assumiu o seu lugar, alguém que vai tomar a sua fraqueza, alguém que vai carregar você, alguém que vai interceder por você. Isso deve explodir no seu coração dia após dia. Essa certeza ela tem que vibrar na sua vida. Olha, eu preciso confessar a Jesus, porque Ele é aquele que se coloca de pé diante de Deus. Eu não posso, eu não consigo. A lei ela condena o pecador, mas a graça de Cristo o absorve, o torna justo. A lei traz morte, mas a graça concede vida, vida em abundância. A lei expõe a nossa fraqueza, mas a graça nos fala da suficiência de Cristo. O alvo da lei é nos tornar conscientes do pecado, mas o alvo da graça é nos tornar conscientes da justiça de Cristo. A lei fala daquilo que nós precisamos fazer, enquanto a graça ela fala daquilo que Cristo fez por nós. A lei coloca sobre nós um fardo de cumprir ordenanças e mandamentos, enquanto a graça coloca sobre Cristo o peso de cumprir a lei. E ele já cumpriu a lei em nosso lugar. Entende a diferença, queridos? Então o uso da lei é para nos mostrar que precisamos de Jesus. Qual é essa função então? Se olharmos atentamente para o texto de Gálatas, capítulo 3, nós vamos encontrar algumas informações muito importantes sobre qual seria a função exata da lei. Paulo diz em Gálatas 3:24 que a lei serviu como um tutor, um cuidador, um aio. A lei aqui então é uma antessala da revelação de Cristo. Através da lei nós podemos compreender o sacrifício de Jesus e o amor de Deus por toda a humanidade. Imagina quantos homens de Deus viveram e testemunharam o amor antes que viessem a lei. Será que essas pessoas não seriam salvas? Lá no Antigo Testamento, antes da lei ser dada, nós vemos a manifestação da graça de Deus. Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Raquel, tantas outras pessoas. A própria arca de Noé é uma representação da graça de Deus, de Cristo salvando toda a terra. Todo aquele que nele crê, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 3, capítulo 10, versículo 13. Percebemos então, queridos, que a manifestação da graça de Deus, ela foi dada mesmo sem lei. Não precisava da lei. Mas por que então Deus deu a lei? Porque a lei era importante para o homem conseguir caminhar até que viesse Cristo. A lei era importante para que o homem pudesse preparar o coração para que viesse então a plenitude de Jesus Cristo. Temos o exemplo então em Gálatas capítulo 3 e 4 de duas alianças.
Paulo ele vai trabalhar muito bem isso com aqueles irmãos, falando, olha, existe a aliança estabelecida, né, com Agar e a aliança estabelecida com Sara. A aliança estabelecida com Agar é uma aliança baseada na lei. E a aliança estabelecida com Sara é a aliança estabelecida pela graça. Como que Paulo trabalha isso? Ele coloca da seguinte forma: Agar e seu filho Ismael representam o esforço de Abraão em conseguir ter uma descendência. Ao ponto que Sara e Isaac representam a manifestação da graça de Deus, mesmo quanto aquilo que era natural. Porque Sara já era avançada em idade, Abraão já era avançado em idade, não poderiam mais ter filhos. Então, o que acontece? Quando nós queremos fazer as coisas pelo nosso próprio esforço, olha a complicação que deu. Olha hoje como sofremos com essas duas nações que se opõem. Por quê? Porque quando nós queremos colocar a nossa própria justiça, nosso jeitinho, a nossa forma de fazer e não confiamos em Deus, nós estamos agora vivendo debaixo da lei. Nós estamos vivendo agora debaixo da nossa própria vontade, da nossa própria justiça, ao ponto que Deus tem uma promessa para cada um de nós. Nós temos que viver debaixo da promessa. Isaac representa esse filho que vem da promessa. Ele não veio com jeitinho, ele não veio, né, de qualquer jeito, não. Ele veio debaixo da fidelidade de Deus. Nós podemos entender, queridos, que Deus tem o seu propósito, tem o seu tempo, tem o seu momento, tem o seu lugar. E muitas vezes esta ansiedade, essa falta de paz nos faz querer viver algo que ainda não está para nós. Creia, queridos, que a graça de Deus não é para te deixar num lugar ruim. A graça de Deus não é para te condenar. A graça de Deus não é para poder te acusar. A graça de Deus é para te fazer livre, para que você tenha vida em abundância, para que você experimente alegria plena. Mas você precisa confiar em Deus para isso. Você precisa colocar a sua fé em Jesus para isso. Quando as coisas estão passando por um momento, você está passando por um momento ruim, queridos, você precisa crer de que aquilo não é o final da sua existência. E mesmo que a morte vier, aquilo não representa o final da sua existência, porque quando você crê em Jesus, mesmo que você esteja morto, você está salvo em Jesus e você vai ter vida eterna. Essa é a esperança da graça. O que não podemos então é descartar, né, que todos nós precisamos exercer essa fé em Jesus. A graça não nos autoriza a pecar. Também não nos permite viver uma passividade espiritual. Pelo contrário, a graça, né, pela graça nós somos guiados em direção a Cristo e cada dia nós procuramos parecer com Ele. Então, vamos encerrar esta mensagem, este estudo hoje e vamos dar continuidade no próximo domingo. Próximo domingo vamos estar abordando um conceito muito importante, que é a doença dos Gálatas. Como que essa doença prejudicou aquela igreja, como aquela doença estava prejudicando aqueles irmãos e como aquela doença até hoje prejudica a igreja de Cristo. Que Deus abençoe o seu coração, que você seja edificado na palavra de Deus. Domingo que vem nós continuamos. Um grande abraço. Deus abençoe.